Oi pessoal, tudo bom? Pedro aqui com vocês de novo, trazendo hoje a famosa MP5 para explicar aqui um pouco do funcionamento, das variantes e de algumas dúvidas que o pessoal tem. Esse sistema, na verdade, ele começou, esse sistema de blowback atrasado, né, que é a alma do projeto, para vocês terem uma ideia, essa arma, ela entrou em produção em 1966 e o projeto é de 1964. E até hoje ela impera no reino das submetralhadoras. Toda submetralhadora que é lançada é sempre posta à prova contra a MP5. Esse sistema de chapa dobrada e soldada, que é esse sistema da MP5 e de toda a família de rolete da HK, né, que vem desde o G3, a HK já tentou descontinuar essa arma algumas vezes, tanto quando ela introduziu a UMP. Era uma ideia de fazer uma arma mais barata para se fabricar, com menos processo manual na linha, mas não conseguiu. Tanto que a MP5 é fabricada de 1966 até hoje. São poucas armas ainda, na verdade são só duas armas da linha de rolete que a HK em si fabrica até hoje, que é a MP5 e o MSG-90. São as únicas duas armas desse estilo que a HK fabrica. Esse projeto, na verdade, ele nasceu do STG-45. Os engenheiros pós-guerra saíram da Alemanha e eles foram para a Espanha. Aí eles desenvolveram esse projeto na SETME, que fizeram o rifle de infantaria, que é um G3 espanhol, tem algumas diferenças, mas fizeram esse projeto, começou em 48, o projeto mesmo, a produção do SETME entrou em produção em 1950, aí a HK viu esse projeto, gostou, comprou esse projeto da SETME, melhorou, fez algumas melhorias e trouxe para a Alemanha de volta. Então o projeto é dos engenheiros alemães, mas ele começou na Espanha e depois ele voltou para a HK na Alemanha. O G3 começou em 1950 o projeto e entrou em produção em 58. Então a MP5 começou o projeto em 64. Então o G3 é o avô da MP5. Tiveram outras iterações. Então o G3, que era no 76251-308, que era o rifle padrão de infantaria do exército alemão por anos, que foi, né? Foi uma arma que foi fabricada e distribuída pelo mundo afora. Muitos países fizeram o G3. Depois eles fizeram o HK-33, que é a versão 5.56, com a troca de calibre, né, da OTAN, que foi saindo do 7.62 e indo para o 5.56. Foi feito o HK-33, eles fizeram, se eu não me engano, o HK-43, que foi uma versão que foram feitas muito poucas unidades, que era para integrar, para usar o carregador padrão OTAN, né, o carregador hoje utilizado na maioria das plataformas, mas mais famosa no M16/R15. Então, eles tentaram para vender para mais países da OTAN, para essa compatibilidade de carregador, não foi um projeto que foi muito mais para frente. E aí existem as variantes, aí tem até a HK-21, a 21, 22 e 23, que são as de fita, todas baseadas nesse mesmo sistema, com pequenas adaptações. Tem a plataforma de sniper, que seria o PSG-1, que foi uma versão policial depois das Olimpíadas de Munique, do incidente. Eles viram que eles não tinham um rifle efetivo para operações policiais, do sniper policial, então fizeram o PSG-1. Aí logo depois veio o MSG-90, o PSG-1 era muito pesado, então fizeram o MSG-90 com uma ideia de fazer um rifle de sniper semi-alto, não bem o DMR, mas um sniper semi-alto mais leve, que foi o MSG-90 foi desenvolvido para as Forças Armadas. Tem a versão DMR, que foi o G3 SG-1 e o HK-33 SG-1. E aí dentro das plataformas ainda tem as variantes, que tem as versões K, que são as versões menores. A MP5, voltando ao caso, aqui é uma PTR, é uma versão americana da MP5, mas todas as peças são iguais. A MP5, as variantes que a gente tem basicamente são a MP5, que é essa, aí você tem as variantes de coronha, então tem ela com a coronha fixa, existe ela com a coronha retrátil, existe coronhas rebatidas, mas original da HK, basicamente é a fixa e a retrátil. E aí você tem opção com rosca no cano, todas têm o trilug, mas aí tem opção, isso começou na MP5F, que era a MP5 francesa, com a rosca no cano, e a MP5, na verdade, começou com a MP5N, que era a Navy, que eles fizeram para a Marinha Americana, que eles botaram rosca no cano, que antigamente só usava o trilug para o encaixe do supressor. Aí tem a MP5K, que é a Kurtz, que ela é menorzinha. Aí a K tem as duas variantes, que tem a K pura, o receiver é mais curto e a frente é mais curta. A MP5K PDW, aí ela vai ter o trilug e rosca no cano, e a MP5K pura ela é cortada aqui, então ela não tem
ela não tem essa protuberância do cano pós a mira da frente. Aí a gente tem a MP5 SD, que a MP5 ela tem a telha um pouco mais grossa e tem um supressor integral. Ela tem um cano furado umas 2 polegadas da câmera, então você atira com munição supersônica e sai subsônica dela, então inclusive na MP5 SD não é recomendado usar munição subsônica, só se usa munição supersônica, porque ela não cicla direito, porque ela vai reduzir a velocidade, então se atirar com munição subsônica, além de você ter problema de ciclagem, ela não vai funcionar legal, porque ela precisa daquele gás a mais para ela ciclar. Tem a MP5F, que é a MP5 padrão, só que eles fizeram algumas melhorias internas para atirar com munição mais forte, porque a França usava muita munição mais P+, estava dando alguns problemas, então a HK fez uma MP5 um pouco mais robusta que a MP5F para atirar com munição mais P+. Assim, a MP5 atira com munição mais P+, tranquilo, mas de forma operacional. Pra você treinar com munição mais P+, você botar muito tiro nelas, aí você começa a ter problema, que era o caso dos franceses. Além de utilizarem em operação munição mais P+, eles treinavam com munição mais P+. E aí fizeram essas modificações. Existem também as MP5 40 e 10mm, que entram numa casa separada. Foi uma MP5 que eles fizeram sobre encomenda para o FBI, eles não queriam fazer, mas foi aquela época que o 10mm e o 40 era moda. E aí o FBI exigiu, e como ele ia comprar um volume grande de armas, a HK fez. Aí a de grande diferença da MP5 40 e 10 para todas as outras, bom, basicamente para todas as armas de rolete da HK, é que ela para aberta. Nenhuma outra, com exceção do HK-43, que é o que usa o carregador Stanag, nenhuma outra arma de rolete da HK para aberta. A MP5 10 e 40 eles fizeram uma exigência, e aí você vendo as fotos, ela tem um retém do ferrolho bem aqui, e aí ela realmente para aberta. Bom, vamos começar aqui então. Aqui a gente tem a variante mais comum disparada da MP5. Essa aqui tem a rosca no cano. Então você tem duas opções de usar acessórios, né? Então você pode usar de forma rosqueada e você pode usar também ele de engate rápido usando os 3 lugs aqui. Tem alguns acessórios que se acoplam aqui. O dispositivo para usar com festim, para ajudar a ciclar, que é o Blank Firing Adapter. Existe um quebra-chama também que a HK faz, a Bergentomet também faz, que ele vem por cima e trava aqui. Então existem alguns acessórios que são compatíveis com esse Trilug. Essa tá com uma telha M-Lock, mas existem várias opções de telha. Inclusive as primeiras MP5 eram uma telhinha redonda de baquelite, e depois foi para polímero, uma telha mais triangular, assim, um pouquinho maior para a pega. Essa tem um trilho Picatinny soldado na caixa da culatra, mas não é padrão de fábrica isso a PTR que faz. Geralmente a da HK, eles têm um mount, pega nessas protuberâncias aqui na armação, na caixa da culatra dela. Então assim, existe essa possibilidade para acoplar ótica na MP5 que não tem esse trilho solidário soldado. A PTR já faz isso, que fica mais fácil para o operador. Bom, vamos começar com a desmontagem. Essa MP5 por CCM, por legislação americana, ela não tem um pino aqui. Pela legislação americana, se tivesse furo, é considerada uma arma automática. Então, ela não tem o pino à frente. Então, para desmontagem, se retira o pino da coronha, saca-se a coronha. No caso da MP5 original, aqui vocês podem ver que ela tem uma prateleira, a original não tem. Tem um pino, onde tem esse pino elástico aqui, tem um pino igual esse, o pino o diâmetro dele é menor, mas ele entra aqui. Aqui a gente tem um conjunto de gatilho. Existem também várias variantes dos conjuntos de gatilho. Então tem o mais comum, que é o SEF, mas dependendo do país eles trocaram as letras para bater na língua do país que estava comprando. E tem o que eles chamam de pictogram, que é aqueles que são os desenhos, né? Então um quadradinho com um projétil dentro e um X para travado, aí uma balinha só, um projétil só para semi, 3 para rajada de 3 e o quadrado aberto com vários projéteis indicando regime automático. Esse gatilho se assemelha mais ao SF, então a desmontagem é bem mais fácil. A gente sobe o seletor e se arranca um conjunto completo de gatilho. Isso aqui feito para auxiliar na limpeza, a desmontagem do usuário para aqui. Então, mas aqui você consegue ter acesso ao mecanismo de gatilho para passar um spray, uma escova. Então, assim você consegue fazer uma manutenção mais fácil.
Vamos ao ferrolho. Aqui que está todo o segredo. O que acontece? A MP5, ela usa um sistema de delayed blowback, então é um blowback atrasado. A maioria das submetralhadoras usa um blowback puro. Então a única coisa que segura o recuo é o peso do conjunto do impulsor do ferrolho. Ferrolho, no caso de blowback não tem, né? É tudo uma coisa só, é só o ferrolho e o peso da mola recuperadora. Aqui o que a HK desenvolveu? Ela desenvolveu um sistema de blowback atrasado por trancamento de rolete. Então você pode ver, quando o ferrolho vem à retaguarda, esses dois roletes se apresentam. Então eles estão trancados, mas eles não estão trancados de forma... Eles estão semi-trancados. Então conforme a pressão na câmera aumenta, ele vai fazendo essa força e vai tentando movimentar. Então ele vai criando essa inércia aqui, até o ponto que o projétil sai do cano, se libera a pressão, o estojo encolhe um pouquinho e aí ele consegue recuar. O impulsor do ferrolho, mola recuperadora, impulsor do ferrolho, ferrolho, percussor, mola de retorno do percussor e o bloco de trancamento. Esse ângulo aqui, ó, existe um ângulo aqui, esse ângulo é crítico. Tá vendo? Ó? Esse aqui são 100 graus. Então, dependendo da variante, por exemplo, a MP5SD usa outro bloco de trancamento. A MP5K usa outro bloco de trancamento, porque o comprimento do cano é diferente. A MP540 e 10, inclusive, elas vêm originalmente vinham com dois blocos. Um LP e um HP. O LP de low pressure e o HP de high pressure. O que isso muda? A munição de 40 ela tem uma gama muito grande, de 10 também, de variação de peso e velocidade. Então isso muda, a curva de pressão é muito distinta de um extremo ao outro das munições. Então o que acontece? Eles mandavam dois blocos de trancamento, então se você fosse usar munição de baixa pressão, você usava um, se fosse usar munição de alta pressão, você usava dois. Por isso que a HK não queria fazer essa MP5 nesse calibre, porque é problemático, porque depende do usuário. Então o que acontece? Na maioria das vezes, o pessoal botava o de baixa pressão, porque funcionava com tudo, e usava. Só que a arma se surrava. Nelas era comum ver um estufado bem aqui, ó. Porque o ferrolho vinha à retaguarda com muita força, e a inércia fazia ele quicar e empurrar os roletes para fora. E aí era comum marcar bem aqui, assim, no receiver, onde o rolete empurrou o metal para fora. Mas aqui o que acontece? Esse ângulo é o que faz a alavanca e o que coíbe o movimento à retaguarda. Então você precisa de uma certa pressão até o momento dele vencer essa força de alavanca para ele conseguir recuar. Eu vou montar aqui para vocês, que eu acho que vai dar para ver ele dentro do trancamento. Vocês conseguem ver bem aqui, ó. Bem onde está a ponta do sacapino. Quando o ferrolho vai à frente, ó. Conseguiu ver o rolete? Então ele se tranca no trunnion, né? No trancamento dentro da armação, que é uma peça de metal que fica aqui dentro, que é onde o cano é pinado nela. Então essa peça que segura todo o trancamento e toda a força, e essa peça é soldada no chassi de lata. Então assim é feito o trancamento. Curiosidade legal da MP5. Conforme a arma vai sofrendo muitos disparos, vai acontecendo um desgaste. O desgaste geralmente se dá aqui, que é onde é o encosto dos roletes. O que acontece? Com isso o ferrolho começa a ir mais à retaguarda. E aí, na verdade, ele começa a fechar mais, né? O impulsor começa a ir mais à frente. E aí você começa a ter problema de headspace. Então o que a HK fez? Como o cano da HK dura muito tempo, principalmente nesse calibre, existem 8 tamanhos de rolete. Então se a arma começou a ficar desconforme pelo volume de tiro, você tem roletes a mais e a menos. Então você tem 8 tamanhos para mais e 8 tamanhos para menos. Você consegue fazer a substituição do rolete e botar ela como se ela tivesse nova de novo.
Então você consegue dar uma sobrevida na arma sem ter que fazer substituição de cano. Então, na verdade, isso é comum a toda a plataforma de rolete da HK, tanto no G3, no HK33, no HK21, no PSG-1 e no MSG-90. O PSG-1 e o MSG-90 é um pouquinho diferente, os roletes são em meia lua, então os roletes eles não giram, porque como é uma arma de precisão, conforme o rolete vai girando, ele pode se desgastar mais num ponto do que no outro. Então ele em meia lua ele sempre tranca na mesma posição, ele se desgasta mais com isso, mas ele se desgasta sempre de forma uniforme. Então você mantém um headspace constante. E aí com o tempo você também vai trocando e tem os tamanhos a mais e a menos. Pessoal, basicamente da MP5 é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem pode deixar nos comentários aí embaixo. E sugestões também que vocês tiverem para outras armas. Se vocês tiverem interesse, eu posso trazer um G3, um HK33, as outras, o MSG-90. As outras plataformas de rolete da HK, dá para fazer também. E qualquer outra arma que vocês tiverem interesse, tiverem curiosidade de ver um aspecto um pouco mais técnico, deixa nos comentários aí que a gente vai tentar atender todo mundo. Um abraço a todos.